você, Maurício, vê o impacto causado pela Covid-19 em nosso estado de Minas Gerais no período de fevereiro de 2020 até o final de 2021? Foi um impacto bastante intenso e muito difícil, né? Não só para Minas, mas para o mundo, porque trata-se de uma pandemia que veio com força total e a população no início ainda não acreditando, as próprias autoridades, né, não dando a devida importância, porque como bem disse na TV Globo, né, naquela época é uma gripezinha, né, estávamos ali à beira do carnaval, então ficou tratando assim com desdém e de repente a coisa explodiu e veio ceifando vidas, né? Então Minas Gerais, enfim, como todo o resto do mundo, sofreu muito com esse impacto, né? O nosso governador, o governador Zema, eu falo sempre que ele é um sujeito que veio no mundo para aprender, né? E aprender a duras penas. Porque assim que ele assumiu o governo, teve lá as enchentes de Mariana, as quedas de barreiras, é isso? Lá de Brumadinho, e logo na sequência veio a pandemia. Então, quer dizer, foi um início de governo bastante conturbado, mas que infelizmente perdemos muitas vidas, mas por outro lado também podemos testar a capacidade do nosso pessoal. Professor Maurício, o senhor falou sobre Brumadinho, falou sobre Mariana. É, como o senhor avalia o desempenho do Estado de Minas frente à Covid-19 em 2020? Então, como nós já dissemos, estávamos lá à frente da superintendência e eu pude assistir assim de perto, numa posição bastante privilegiada, os esforços que foram feitos por todos os governos do Brasil, mas no nosso caso de Minas Gerais. O governador Zema, recém-eleito, recém-empossado, passou pelas experiências terríveis de Brumadinho e Mariana, como eu disse, de repente cai no colo dele uma pandemia de Covid-19. O país não está preparado para as grandes epidemias, o fato é esse. Nós não estamos preparados para isso. Então, a pandemia de Covid-19 veio para mostrar as fragilidades do sistema de saúde nacional. Nós colocamos para fora, né, as entranhas da saúde, para que a gente pudesse observar que existem muitas falhas que devem ser corrigidas. Então, nesse aspecto, o governo de Minas, ele imediatamente se mantém em contato com o governo federal, o Ministério da Saúde, e se estabelece algumas diretrizes que deveriam e de fato foram cumpridas, não apenas pelo Estado, mas por todos os municípios. Então, esse cumprimento das diretrizes foi fundamental para que as vacinas, uma vez que foram definidas, que iriam chegar, chegando, tivesse uma logística muito bem pensada e equilibrada para fazer sua distribuição. Acredito que o Minas Gerais deu uma resposta satisfatória dentro da realidade que nós tínhamos. Dentro da possibilidade que era aquele momento tão exaustivo para todo mundo, né? Exatamente. E como que o senhor avalia o desempenho do nosso município de Uberaba no atendimento às demandas da causa pela pandemia do Covid-19? O Covid-19, né, a pandemia de Covid-19 em Uberaba, a gente pode fazer esse recorte para Uberaba. Nós tivemos dois governos durante a pandemia, né? Nós Sim. tivemos, num primeiro momento, o governo do prefeito Paulo Pial, que experimentou isso no seu último ano de governo, e, na sequência, a prefeita Elisa, que foi eleita e tomou posse, no seu primeiro ano, já entra de cara no meio de uma pandemia. Então, quer dizer, foi um desafio muito maior para a prefeita Elisa, porque ela tomou posse sem ainda uma equipe estruturada, uma equipe montada. Então, naturalmente, ela e sua equipe tiveram dificuldades, o que já era esperado. Né? E no governo anterior, o governo do Paulo Pial, nós tínhamos à frente do processo, além do próprio prefeito, a Secretaria da Saúde, muito bem dirigida pelo secretário da época, o secretário Iraci, Eu excelente, lembro. profundo conhecedor de SUS, né? Odontólogo, não é? da política de saúde, e junto com ele estavam lá também, eu posso citar aqui, por exemplo, me desculpando os demais, que eu não vou lembrar, Dr. Raels. Ambos, né, fizeram, juntamente com a equipe, é claro, um excelente trabalho na condução da pandemia no município de Uberaba e, por que não dizer, também se responsabilizando por toda a macro-região do Triângulo Sul.
Professor, nós tivemos um bom desempenho nessa questão da pandemia, graças a Deus, mas vamos lá. Qual a visão sobre a gestão municipal diante de 2 anos de pandemia dos governos municipais, pois tiver 2020, fim da gestão e 2021, inauguração de uma nova gestão? Isso, conforme eu disse anteriormente, o governo do Paulo Pial, do prefeito Paulo Pial, estava no seu último ano de governo, né? E isso chegou realmente como uma bomba na cidade, mas ele tinha uma equipe já bem estruturada, né? A equipe da Secretaria da Saúde já estava estruturada porque ele vinha de um governo de 7 anos para trás. Ele estava no 8º ano. Então, essa estruturação já pronta, em que pese toda a dificuldade, todo o desafio, ele conseguiu suplantar pela experiência da sua equipe, não é? Em relação ao novo governo da prefeita Elisa, como eu também já disse anteriormente, a prefeita chegou no meio dessa situação. A prefeita Elisa, ela penou muito, né? Mas assim, não por responsabilidade dela, mas pelo próprio fenômeno em si da pandemia. Então, ela contava agora com novos colaboradores na prefeitura, nomeados secretários, que não tinham tido a expertise do ano anterior. Então, dessa forma, a prefeita teve que, num arrojo, né, muito evidente, tirar de letra isso, enfim, correndo atrás e buscando apoio no Estado, buscando apoio em Brasília, e ela fez isso assim, com muita maestria. Tanto é verdade, se me permite alongar um minutinho, nós recebemos em Uberaba, por essa ocasião, já no ano de 2021, pacientes que não estavam conseguindo ser tratados em Manaus. No estado do Amazonas, em Manaus, na capital do estado, nós tínhamos lá pacientes com dificuldade de conseguir leito. E aí, num acordo entre Uberaba, o governo do estado e o governo federal, nós recebemos em Uberaba. E isso graças ao desempenho da prefeita, a sensibilidade, né, na época, quando ela permitiu que 19 pacientes de Manaus, chamados de manauaras, eles viessem para Uberaba e fossem recepcionados no hospital regional. Desses 19 que vieram, perdeu-se alguns, mas muitos foram devolvidos para Manaus já em situações de restabelecimento de saúde. Então, nós temos assim que elogiar o final da gestão do Paulo Pial e o início da gestão da Elisa, que não teve isenção, digamos assim, não teve a condição de dizer eu não tive problemas. Ambos tiveram problemas, mas em momentos diferentes. Como eu disse, um no final da gestão e a prefeita no início da gestão. Isso, naturalmente, traz impactos diferentes. A visão é bem essa. E eu, assim, por curiosidade, depois eu quero fazer uma outra pergunta aqui, mas por curiosidade, a superintendência acolhendo, né, os municípios, foi assim, projetos que vocês fizeram para as demandas das vacinas e desenvolvimento ali de ações para salvar vidas. O empenho ali era esse, né? Como é que a superintendência chegava no município, eles que determinavam, a vacina vai para tal grupo, como é que foi desenvolvido esse projeto, assim, isso é uma curiosidade minha, como é que vocês fizeram essa logística aí? Porque teve grupos primeiros, né? Os prioritários, né? O Ministério da Saúde é que estabeleceu, a partir de uma visão global do país, né, quais seriam, porque ele tem que trabalhar em função de doses que recebe e população a ser atendida. Então, a primeira população a ser atendida foi a população de maior risco, né, que são os idosos, que são os portadores de comorbidades e também os profissionais da saúde, que estão constantemente expostos às contaminações. Né? Então, nós tivemos, a partir de definições do Ministério da Saúde, no sentido de direcionamento das doses para os grupos de maior risco. E a quantidade de doses por município dependeu muito sobre quantas doses o Estado recebeu. E se fazia, então, uma divisão per capita proporcional para se saber, por exemplo, que Uberaba receberia X doses,
veríssimo X doses, mas tudo baseado em critérios técnicos, critérios científicos, para definir, olha, Uberaba vai receber 3.000 doses no primeiro momento. Quem será o público atendido? Vamos estabelecer. Nós vamos atender 1.000 idosos, 1.000 portadores de comorbidades. Então, essa conta ela era feita constantemente para adequar as doses recebidas. Qual era o seu papel nesse movimento e nessa avaliação? Era só de coordenação? Qual era o seu papel? Para facilitar a visão do todo, eu diria assim, sem querer superestimar, não é? Vamos fazer uma comparação, uma analogia. Uma orquestra. Eu não sei tocar os instrumentos de jeito nenhum, mas eu era o maestro. Tá certo? Eu tinha noção de afinação, eu tinha noção de tempo de música, não é? Então, nesse aspecto comparativo, eu diria que eu fui o maestro de uma orquestra muito afinada e que sabe definitivamente trabalhar. A equipe de saúde do Estado de Minas Gerais é fantástica. A equipe de saúde da Superintendência Regional saiu-se muito bem diante desse desafio. Né? O município de Uberaba, como eu já disse anteriormente, ele está de parabéns porque, em que pese termos sofrido algumas perdas, essas perdas não foi por culpa das equipes, mas foi pela contingência que a pandemia trouxe. Sim, entendi. Professor Maurício, os desafios trazidos pela pandemia seriam de lição para toda a sociedade. Houve mudanças no comportamento da gestão pública relativamente ao seu jeito de gerir e as políticas de saúde têm melhorado? Então, veja que interessante, né? A gente tem dito isso com uma certa frequência, que a pandemia veio como uma grande lição. A questão é, aprendemos? A lição foi dada, aprendemos? Ou seja, a pandemia praticamente não existe mais, existe agora o vírus da Covid-19, já num novo formato, né, porque o vírus sofre mutação. O vírus hoje que circula entre nós, ele é um vírus gripal. Ele faz parte desse leque de possibilidades de síndromes respiratórias agudas, né? Como a influenza faz parte, os estados gripais, hoje a Covid é mais um vírus presente na sociedade aí que pode invariavelmente nos atingir, de acordo com a nossa capacidade de resistência, né? Então a pandemia veio, nos pegou de cheio, muitos adoeceram, foram tratados e se recuperaram. Infelizmente, alguns não conseguiram, por vários motivos, mas a lição foi dada. Agora, acabou-se a lição, né? Fechamos o livro, e o que é que nós aprendemos disso? A saúde continua no sufoco. Basta você frequentar os postos de saúde, as UPAs, e você vai perceber que nós continuamos superlotados em termos de atenção à saúde. E essa pergunta que você me fez, eu até te agradeço, porque nos permite ir um pouco além. Porque eu posso dizer para você que o grande problema da saúde não é a saúde. O grande problema da saúde se chama educação. Nós não damos a devida atenção à saúde porque somos um povo mal educado para cuidar de nós mesmos. Não é? A gente sabe dos riscos de fumar, sabe dos riscos de dirigir em alta velocidade, não é? E a gente ainda continua promovendo essas situações que afetam muito mal, né, ou muito negativamente a nossa saúde. A gente se expõe a situações de risco mesmo sabendo que são arriscadas. Então, essa falta de educação acaba congestionando as áreas de atendimento à saúde. Outro detalhe que eu coloco também para vocês e os nossos amigos é o seguinte: eu não vou dizer que é brincadeira, mas é um caráter jocoso quando eu digo assim, olha, no Brasil nós não temos Ministério da Saúde, a gente tem Ministério da Doença, porque só se fala em doença. Não é? A gente vai falar em saúde quando nós estivermos falando em ensinar a tomar banho, ensinar a lavar as mãos, ensinar a escovar os dentes. Aí a gente está falando em saúde. A gente está promovendo saúde. Então nós deveríamos ter no Brasil 2 ministérios afetos a essa questão. Um Ministério da Saúde e um Ministério da Doença. Porque no momento que eu tenho orçamento para a saúde, eu estou gastando na doença.
Então não sobra dinheiro para a saúde, para fazer saúde. Sim. Né? Então o desafio que eu acho para todos os políticos e técnicos é a gente conseguir achar essa ponte entre saúde e educação. Se eu conseguir fazer essa ponte, que eu acho que não é impossível, talvez trabalhosa, mas não é impossível porque mexe com culturas. Mexer com cultura das pessoas é complicado. Mas eu vejo isso como um desafio, né? Colocar a saúde como uma questão educacional. E quem sabe assim a gente consiga diminuir a pressão em cima do sistema de atendimento à saúde. Mas o senhor falou uma grande verdade aí que eu concordo plenamente. Ah, nós não temos educação em saúde. A gente está gripado e sai sem máscara na rua para contaminar outras pessoas. A gente não cuida da prevenção da nossa saúde, indo regularmente fazer as visitas ao médico, ao dentista, para prevenir as possíveis doenças que podem aparecer e que se a gente tratar no início é muito mais fácil e com a chance de sucesso muito maior do que deixar para o final. Mas a gente sempre espera estar doente. Não vai regularmente fazer exames rotineiros para ver como está a saúde. Vai lá porque está doente. Vai lá porque está passando mal. Vai lá porque está com dor. Aí nessa hora já tem doença. Já fica mais difícil Mais recuperar. difícil. Mas interessante, doutor Elisa, essa sua colocação, porque me leva a lembrar o seguinte: nós tivemos, durante a pandemia, o agravante, talvez a situação mais grave da pandemia, foi a desinformação causada pelos tantos entendidos em redes sociais. Sim. Né? Jornalista discutindo vacina, a população discutindo vacina em WhatsApp. Quer dizer, nós saímos dos laboratórios de pesquisa científica e fomos para o WhatsApp. Não sou contra a transparência da informação. Eu só apenas acho que os atores para discutir têm que estar melhor qualificados. Não é? Porque senão o que nós temos hoje no Brasil, isso é fato. Parte da população não acredita em vacina, outra parte defende vacina. Quer dizer, isso jamais aconteceu e jamais poderia ter acontecido. Essa divisão entre as inteligências da população dizendo não tome que não presta, ou toma que é bom, enfim, isso não era para acontecer. Na nossa idade, quantas vacinas nós tomamos ao longo da vida sem nunca discutir se a vacina era boa ou ruim? Tomávamos vacina. Agora, de repente, surge a Covid-19 e coloca-se a ciência em xeque. Isso é extremamente grave. E aí nós temos, voltando, poliomielite, a paralisia infantil, nós temos voltando sarampo, nós temos voltando aí doenças que estavam erradicadas. E elas estão voltando com toda a força porque os pais não estão levando os filhos para vacinar. Estão desacreditando que a criança pode adoecer por falta da dose da vacina. Exatamente. O que você acaba de falar, doutor, é a constatação dos defeitos, não é, das discussões indevidas que aconteceram em torno da vacina da Covid. Né? Isso tudo fez com que a população começasse a questionar: vale a pena ou não vacinar? Aquilo que dava certo já no passado, né? Se a vacina da Covid é boa ou ruim, a ciência vai ter que estabelecer isso e trazer com segurança para nós. Pode tomar que faz bem ou não tome porque faz mal. Mas seria interessante que a própria ciência nos trouxesse isso. É claro que centenas de interesses, né, estavam por trás dessas questões, que não nos cabe aqui falar sobre, né, não é o momento adequado, mas que interesses determinaram esses rumos políticos, econômicos, empresariais, né? Então muitos interesses envolvidos acabaram por fazer essa guerra de informações acontecer e a população continua dividida. Realmente. Eu queria que você me falasse sobre essa visão aí, onde você falou, nós temos no Ministério da Saúde, não, nós temos o Ministério da Doença. Eu percebo que as mulheres estão, na maioria, em todos os lugares, Porém, dentro dos postinhos de saúde, não vou falar da unidade básica, que isso eu não tenho conhecimento, mas dentro das UPAs, a mulher
é a minoria. Qual é a visão que você tem disso? Da mulher ser a maioria em todos os lugares e ali no pronto atendimento, no pronto-socorro ali imediato, a maioria ser o homem, não ser a mulher. Eu acho que são constatações, vou usar essa palavra de novo, da própria cultura, né, de uma sociedade. Há 100 anos atrás, a mulher não saía de casa, a mulher não votava, né? Então, hoje a mulher está ganhando espaço na sociedade. O que nós assistimos hoje, especificamente na saúde, né, pela observação que a senhora fez, o que a gente percebe? Que está faltando mais sensibilidade nos serviços e entre homens e mulheres, as mulheres são mais sensíveis. Então, o que poderia amenizar a dificuldade da saúde? A sensibilidade do atendente, do servidor. Ele deveria ser mais sensível, mais empático às situações que as pessoas vivem, para quem sabe, mesmo na falta de dinheiro para financiar a saúde, quem sabe se a gente melhorar a sensibilidade do serviço, a gente consegue suplantar a questão financeira e passa então a dar mais valor à questão do acolhimento, que eu acho fundamental no atendimento às pessoas em qualquer área, mormente na área da saúde. E a gente percebe também que a mulher ela está mais aberta ao tratamento do que o homem, né? O homem ele procura na fase aguda e a mulher ela já sentiu os primeiros sintomas. A maioria das mulheres já procura resolver o problema ali. Eu fico vendo, para mim é um gargalo, acho que falta ali uma sala de espera, mesmo ali naquele pronto atendimento. Eu acho que deveria existir uma sala de espera, porque aí o homem vai lá no pronto atendimento, recebe o remédio lá, tirador, e será que ele vai dar continuidade ao que gerou aquela dor, para saber o que é que causou, se ele vai procurar a cura, né? Aí a gente vai na questão da cultura, né? O homem macho, né, o machista, não gosta de ir em médico. A mulher, culturalmente, ela é mais voltada para esse cuidado, né? A mulher se entrega mais aos cuidados com o próprio corpo. O homem é macho, é resistente, acha que com ele nunca vai acontecer nada, né? Agora a mulher é mãe, a mulher tem a prole, ela tem os filhos para cuidar e ela não quer adoecer efetivamente. Ela não quer, ela não pode adoecer. Então talvez isso seja um motivo até instintivo da mulher, mãe, cuidar de si mesma para que esteja presente na formação do filho, né? Quando o senhor fala da sensibilidade do atendente da saúde, eu acho isso muito importante, porque já que nós tratamos doença, já que nós não tratamos saúde, quem chega lá já chega sofrendo. A pessoa chega em sofrimento, ela não está aberta a ter paciência, a estar calma. Ela está em sofrimento. Se ela encontra um atendimento sem sensibilidade, mais ríspido, ou até um pouquinho mais sem um trato de carinho, de atenção, de amor pela vida que está chegando ali, acaba que ele se estressa com o atendente e o atendente acaba se estressando também porque foi maltratado e viram uma guerra sem solução, por falta de um pouquinho de sensibilidade de quem está recebendo alguém que está sofrendo. Então, essa é uma questão bastante séria, porque, de novo, nós vamos cair na educação. Na educação. Né? Eu falo sempre também, queridos doutores, que nós não somos educados para adoecer. Ninguém recebe uma formação para adoecer, e a doença faz parte de uma realidade. Né? Mas a gente não se prepara para esses reveses da vida. A gente acha que conosco nunca vai acontecer nada. E é um problema cultural e educacional. Precisamos bater nessa tecla também. É difícil? É muito difícil, mas tem que ser feito. Né? Então, quando a pessoa chega num pronto atendimento, numa UPA, ou mesmo numa unidade básica, vai fazer uma consulta, eu tenho lá, como se fosse uma mesa de jogo de cartas, eu tenho uma mesa, eu tenho um jogo. Quem são os participantes do jogo? Eu tenho os atendentes da saúde e do lado de cá eu tenho aqueles que buscam atendimento.
o jogo está montado. A questão é, quais deles passaram pelo banco de escola para aprender sobre como cuidar da saúde? Os atendentes. Então, quem é que tem que estar preparado nessa relação bastante bélica entre paciente e o atendente? Quem é que está preparado para enfrentar essa guerra emocional? Deveria ser o atendente, porque ele passou pelo banco da escola e lá ele deveria aprender noções de psicologia para saber o sofrimento que o outro está. Né? Então, não há justificativa para má educação. Não há. Agressões verbais ou físicas. Não há justificativa. Mas aquele que está na sua posição do jogo, numa condição melhor para entender, é aquele que passou pela escola, que é o atendente do serviço. Ele tem que ter na sua formação essa noção de que o outro está vivendo o pior dia da vida dele. O paciente que nos procura nos nossos serviços de saúde, ele está vivendo o seu inferno. Porque aquilo pegou ele de uma tal forma que ele teve que deixar o trabalho, deixar a mãezinha em casa, as crianças em casa. Então, quem é que está preparado para ficar doente? Então, é um momento de grande estresse e nós que somos profissionais da saúde temos que estar preparados para enfrentar esse estresse da relação paciente-profissional. E temos que estar preparados mesmo, porque a pessoa chega nervosa, acuada e com medo. Sim. A pessoa acuada e com medo, a resposta é o ataque. É a defesa, leão, vira um leão. ataque. E a gente recebe isso no consultório. Às vezes o paciente tem medo do dentista, o paciente tem medo do médico, tem medo do que vai encontrar no exame. E se a gente não souber a forma de dar a notícia do que a pessoa tem, o que a gente encontrou no exame, não tiver procurar a forma correta de dar as respostas para o sofrimento da pessoa, esse sofrimento só aumenta. Sim. Vira um ciclo vicioso que a pessoa não consegue sair dele. Exatamente. E nós, como profissionais de saúde, como atendentes dessas pessoas, nós temos que dar o caminho de uma forma bem branda, bem suave, para a pessoa se sentir segura para poder trilhar. Exatamente. Muito bem colocado. Pessoal, e por hoje nós encerramos por aqui. Estamos aí abertos a outras pessoas que estejam querendo vir aqui participar desse bate-papo com a gente. Nós estamos agora numa nova fase, em estúdio próprio. Então, todo aquele que quiser também fazer propaganda com a gente, nós estamos abertos a essas parcerias. Até breve e daqui a pouco nós voltamos com vocês também, com Vitrine Social e Saúde. Muito obrigado, professor Maurício. Sempre que o senhor vem aqui, enriquece muito o nosso programa, o conhecimento que nós levamos aos nossos, as pessoas que participam com a gente, os nossos amigos. amigos. Nós já tornamos nossos amigos de quem nos ouve aqui e está aqui todos os dias com a gente. Viu? Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, gente. Fica Me acompanhe, fala as suas redes sociais, professor Maurício. Eu tenho o WhatsApp, é o que eu mais uso, né? Ele usa o WhatsApp. O WhatsApp é o que eu uso mais mesmo, né? É o mais rápido ali nas respostas, enfim, a interação é melhor. Isso. Um abraço para vocês e até breve. Obrigado.